Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, segundo ano, Colégio Estadual Getúlio Vargas. Estamos aí para mais uma aula, online, mais uma aula gravada. Infelizmente continua, o isolamento social, mas é necessário. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, seus familiares também. E é isso, gente. Vamos avançar um pouquinho com a nossa matéria. Estamos falando de logaritmos, já desde as nossas aulas presenciais. E agora, hoje, nessa aula, vamos falar sobre uma partezinha em particular aí com relação aos logaritmos, que são as propriedades operatórias dos logaritmos. Na verdade, no alto, quando os logaritmos de fato faziam sucesso na comunidade científica, faziam sucesso por conta dessas propriedades, porque a utilização dessas propriedades faziam com que operações teoricamente mais complicadas ficassem mais simples. Por exemplo, você transformava o que era produto em soma, transformava o que era divisão em subtração, teoricamente operações mais simples, certo? Então, nós vamos falar sobre três propriedades operatórias nessa aula, fáceis da gente entender. O logaritmo, ele transforma o produto em soma, ele transforma a divisão em subtração. Basicamente é isso. E a gente vai ver como utilizar isso também no cálculo de logaritmos, ok? Então, vamos em frente. Primeira propriedade, o logaritmo de um produto. Vamos lá, eu tenho uma base, eu tenho um sistema de logaritmos na base A, e eu quero calcular o logaritmo do produto BC, do produto do número B pelo número C nessa base A. Essa aí era a grande jogada dos logaritmos lá na época. Você podia transformar, o logaritmo de um produto na soma de dois logaritmos. Teoricamente, a soma é uma operação mais simples que a multiplicação, Então, como é que a gente vai dizer isso a grosso modo? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. É só isso que a gente precisa lembrar, que a gente não pode esquecer. Que se a gente tem o logaritmo de um produto, isso pode ser transformado, desdobrado na soma de dois logaritmos, e daqui a pouco a gente vai ver aí uma utilização dessa propriedade aí, tá ok? Logaritmo do quociente, o logaritmo da divisão, vai ser a diferença dos logaritmos. Então, num sistema de logaritmos de base qualquer, base A aí no caso, o logaritmo da divisão de B por C vai ser o logaritmo do de cima menos o logaritmo do de baixo. O logaritmo do dividendo menos o logaritmo do divisor. É o log de B na base A menos o log de C na base A. Ok? Então, o logaritmo do produto vira a soma dos logaritmos. O logaritmo da divisão vira a diferença dos logaritmos. Ok? Agora, derivado do logaritmo do produto, a gente tem o logaritmo de uma potência. Claro, lembrando que potência nada mais é do que produto, Mas a gente pode simplificar esse pensamento aí para uma potência m do meu logaritmando b, basta que a gente multiplique o logaritmo de b por m. Ok? Essa setinha azul aqui, ela na verdade está só mostrando o que a gente vai fazer aí com o m. A gente vai jogar ele para frente do logaritmo. E aí vamos ficar com m vezes o logaritmo de b na base A. Ok? Essas três propriedades são suficientes para a gente resolver o problema da aula de hoje. O problema da aula de hoje trata de logaritmos decimais. O que são logaritmos decimais? São logaritmos de base 10. Normalmente são números irracionais, números decimais com infinitas casas e não periódicas, mas que a gente pode arredondar para
um determinado número de casas decimais e trabalhar, a partir de alguns valores dados, valores de outros logaritmos, certo? Então, vamos dar uma olhadinha como é que funciona isso? Vamos lá. Vamos ver os nossos exemplos aí. Então, vamos considerar que o logaritmo de 2... Quando eu falo assim, logaritmo de 2, não estou falando da base, não aparece base no logaritmo, é porque o logaritmo é decimal, é base 10, ok? Logaritmos decimais de base 10, a gente não precisa escrever a base, o 10 ali embaixo. A gente já sabe que é base 10. Então, o logaritmo de 2 é igual, considerando, né, igual a 0,30, e considerando o logaritmo de 3 igual a 0,48, eu espero conseguir, usando aí as duas casas decimais de arredondamento, que a gente fez com o log de 2 e o log de 3, calcular aí os logaritmos de 6, de 1,5, de 9, de 5, de 15, de 24. Todos eles na base 10, ok? Essas operações, essas propriedades que a gente acabou de falar ali no outro slide, só valem, claro, para logaritmos de mesma base, ok? Então, eu quero calcular o logaritmo de 6. Bom, eu não sei quanto é o logaritmo de 6 na base 10, não tenho como calcular usando as equações exponenciais, que foi o que a gente viu semana passada, porque eu vou ter lá 10 elevado a x igual a 6, isso não é uma equação que dá para a gente resolver igualando as bases. Porém, eu sei que 6, é só pensar um pouquinho, eu sei que 6 é 2 vezes 3. Então, escrever o logaritmo de 6 é a mesma coisa que escrever o logaritmo de 2 vezes 3. Porém, nós acabamos de ver que o logaritmo de um produto pode ser escrito como a soma dos logaritmos, né, dos fatores desse produto. Então, log de 2 vezes 3 nada mais é do que o log de 2 mais o log de 3. Daí, como eu conheço o valor do log de 2, que é 0,30, e eu conheço o valor do log de 3, que é 0,48, então eu vou chegando à conclusão que o logaritmo de 6 é 0,30 mais 0,48. Logo, o logaritmo de 6 será igual a 0,78. Baseados, né, considerando o fato de que o log de 2 é 0,30 e o log de 3 é 0,48. Na verdade, isso aí são arredondamentos desses valores. Tá? Esses logaritmos de 2, de 3 são valores irracionais, com infinitas casas decimais. É porque no exercício a gente está arredondando ali para uma aproximação centesimal, 2 casas decimais. Bom, pensando dessa maneira, tem como calcular o logaritmo de 1,5? Com certeza. 1,5 é 3 dividido por 2. Não é verdade? Então, ó, é verdade que o log de 1,5 é o log de 3 meios, de 3 dividido por 2. Acontece que nós vimos que uma das propriedades dos operatórios dos logaritmos diz que o logaritmo da divisão pode ser escrito, né, como a diferença entre os logaritmos do número de cima e do número de baixo, ou seja, o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 2, certo? Mas eu sei o valor do logaritmo de 3, é 0,48. Eu sei o valor do logaritmo de 2, 0,30. Então, o que eu tenho aí é 0,48 menos 0,30, que dá 0,18. Então, esse é o valor do log, né, de 1,5. Ok? Terceiro exemplo, eu quero calcular o log de 9. 9 é o quadrado de 3, né? Ou seja, eu posso dizer que o logaritmo de 9 é o logaritmo de 3 ao quadrado. O logaritmo de 3 ao quadrado, lembrando ali da terceira propriedade que a gente viu, o que a gente pode fazer com o expoente
da potência ali do logaritmando? A gente pode jogar para frente do logaritmo, multiplicando pelo logaritmo, ou seja, o log de 3 ao quadrado é 2 vezes o log de 3, que eu sei o valor, o log de 3 é 0,48. Então, isso vai dar 2 vezes 0,48. E 2 vezes 0,48, 0,96. Tudo bem até aí, gente? Lembrando que isso é um vídeo, você pode parar, voltar, né, para tirar sua dúvida, se você não entendeu alguma coisa que eu falei até agora. Podendo também comentar aí, no comentário do vídeo, né, o que você não entendeu e eu tento te explicar melhor. Beleza? Bom, agora eu quero o logaritmo de 5. Uma coisa que você não pode, um erro que você não pode cometer, né? Você tem ali o log de 2 e o log de 3. Ah, então o logaritmo de 5 é o log de 2 mais o log de 3. Isso está errado, né? O log de 2 mais o log de 3 é o log de 6, certo? Então, como é que eu vou pensar aí nesse logaritmo de 5? Não podemos esquecer que estamos falando de logaritmos decimais, ou seja, de base 10. Então, por exemplo, se a gente pensar em log de 10 na base 10, isso dá 1. Quando o logaritmando e a base são iguais, o logaritmo dá 1. Então, 5, como é que eu vou pensar no 5? Ah, o 5 é 10 dividido por 2. Não é verdade? Então, olha, se o log de 5 é o log de 10 dividido por 2, então é o log de 10 menos o log de 2. Ah, mas quanto é o log de 10 na base 10? 1. Sempre que a base e o logaritmando forem iguais, o logaritmo dá 1. Então, isso é 1 menos o log de 2, que é 0,30. Tá certo? E 1 menos 0,30, 0,70. Esse é o valor do logaritmo de 5. E aí, gente, se no mesmo exercício eu venho calculando alguns logaritmos, eu posso usar resultados anteriores para calcular logaritmos futuros. Por exemplo, eu quero agora calcular o logaritmo de 15, né, na base 10. Bom, 15. Quem é 15? 15 é 3 vezes 5. Ah, mas eu sei o logaritmo de 3? Sei. É 0,48. Ah, mas eu sei o logaritmo de 5? Sei. Acabei de calcular. 0,70. Então, se o logaritmo de 15 é o logaritmo de 3 vezes 5, então eu posso dizer que é o logaritmo de 3 mais o logaritmo de 5. O logaritmo de 3 é 0,48. O logaritmo de 5 é 0,70. Então, eu tenho 0,48 mais 0,70, que dá 1,18. Esse é o logaritmo de 15. E se em alguma continha qualquer, se eu continuasse, né, o meu exercício aparecesse aí algum múltiplo de 15 e tal, eu poderia usar esse resultado do logaritmo de 15. Certo? Mas a minha letra F agora trata do logaritmo de 24. Conforme esses números vão aumentando, olha, eu vou pegar aqui uma canetinha, a letra vai ficar feia porque eu vou escrever com o mouse, tá, gente? Mas, eu pego aqui o número 24, é um número... Os números começam a crescer um pouquinho, né? Vocês lembram como faz a decomposição em fatores primos? Vocês lembram disso? Ó, 24 é um número par, então eu posso dividir ele por 2. Com isso, eu encontro como resultado o número 12, que ainda é um número par. Então, eu posso dividir por 2 e vou encontrar 6. 6 é um número par, então eu posso dividir ele por 2, que vai dar 3. Como 3 é um número primo, né, eu só posso dividir 3 por 3 mesmo. Resultado aqui dá 1. Quando eu chego no 1, eu acabei, né, de fazer a fatoração do meu número. Isso quer dizer o quê? Que o número 24 ele é igual a 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 elevado a 3, vezes
3. Ou seja, eu fatorei o número 24. Então, eu posso dizer que o logaritmo de 24 é igual ao logaritmo de 2 elevado a 3 vezes 3. Mas isso é o logaritmo de um produto. Se é um logaritmo de um produto, então eu posso dividir ele na soma de dois logaritmos, certo? Já pegando aqui o expoente do 2, né? E trazendo aqui para frente para ficar 3 vezes o log de 2, ok? Mais o log de 3. 3 vezes o log de 2, já que o log de 2 é 0,30, vai dar 0,90. 0,90 mais o log de 3, que é 0,48. Resultado final, 1,38. Então, gente, dados aí inicialmente alguns valores arredondados de logaritmos decimais, é possível que a gente consiga calcular o valor de outros logaritmos a partir daqueles e a partir dos que a gente foi encontrando, certo? Então, é a nossa aula. Isso hoje, claro, toda aula tem o quê? Exercício para a gente fazer. Eu já vou chamar aqui, ó, o nosso exercício, ok? Tá aí, ó, a letra G, letra H, I, J, K e L. Eu quero, partindo aí, continuando, né, o mesmo exercício, gostaria de saber quanto é o log de 16, o log de 12, o log de 20, o log de 36, o log de 200 e o log de 125. Lembrando que se você não conseguir imaginar o produto ou a divisão que resulte nisso aí, você pode usar aqui o nosso, né, a nossa decomposição em fatores primos para ter uma ideia melhor do que fazer. Então, dá uma pausa aí no vídeo, copia aí o item G, o item H, o item I, J, K, L. Se quiser copiar o exemplo todo, tudo bem. E vamos fazer esse exercício aí. Amanhã eu posto a resolução desses exercícios. Ok, galera? Então, um grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Saúde para todos.